começar com a seguinte pergunta: você se sente culpado de quê? Então, eu já coloco nessa pergunta: você se sente culpado de quê? Já coloco uma ideia nessa pergunta de que de alguma coisa você se sente culpado. Você se sente culpado de quê? Este é o tema da nossa live de hoje. Do mesmo jeito que há pessoas que não se sentem responsáveis por nada, não se comprometem, não se responsabilizam e sempre estão projetando a culpa de algo na sua vida que não deu certo, que por acaso aconteceu que não foi do jeito que previu, nas outras pessoas, nas circunstâncias, não se responsabilizando, há outras pessoas que fazem justamente o contrário. Sempre estão se culpando. E numa cultura como a nossa, que tem um excesso de informação, e cada vez mais eu que trabalho nesse universo das informações, das lives, eu sei como é que é isso e estou sempre envolvida com essas histórias. Então, o que eu observo é que a cada vez mais superficialmente as pessoas lidam com as situações complexas e propõe soluções simplistas para problemas complexos. Então, nós estamos sendo bombardeados o tempo inteiro por várias soluções quase mágicas para questões que demandam reflexões profundas, mas que ficam parecendo que elas são simples de se resolverem. E nesse universo das redes sociais, das mídias, das coisas vendidas de maneiras simples e fáceis, nós vamos encontrar várias propostas de coisas, de situações, de cursos e de estilos de vida que aparentemente são muito simples. Basta você querer, basta você desejar, basta você fazer A ou B e você já está com aquilo. Então, nós precisamos de perceber que na nossa cultura contemporânea, nesse universo que a gente vive, nessa cultura que nós vivemos, tudo é muito falso, existe uma grande ilusão vendida, então uma ilusão que está sendo propagada de uma maneira quase irresponsável, de várias situações e de cursos, de propostas terapêuticas, de coisas que você compra que fazem milagres na sua pele, que fazem milagres na sua saúde, tudo isso vendido de uma maneira muito simplista. E inclusive estilos de vida que parecem aparentemente simples e não são simples, porque tudo é um recorte, absolutamente tudo é um recorte. Tudo que se mostra é um recorte de uma realidade. Então, eu posso ter uma greta de beleza no meu espaço e essa greta, ela é filmada de tal maneira que dá a impressão que toda aquela greta ali, ela significa a totalidade. Então, hoje, o que nós estamos vivendo é justamente pegar uma parte pelo todo. Então, uma parte que funciona ou que é bonita. Então, se no meu espaço, vamos pensar na questão da estética mesmo. Então, uma pequena parte é tomada como um todo, porque ninguém tem acesso ao todo. Uma pequena parte até mesmo da minha imagem é super valorizada, mas no conjunto do todo, ela é uma pequena parte. Então, quando você lida com aquela realidade, ou quando você encontra com aquelas pessoas, nós vamos ver que não é bem assim, que a situação não é daquele jeito, que as pessoas não conseguem viver daquele jeito ou não vivem daquele jeito. Então, ou seja, vivemos num mundo de muitas mentiras, de muitas ilusões. E tem uma casa do Mahalila chamada Ilusão, cuja imagem que representa essa casa é justamente o sol está atrás e eu estou vendo a sombra, mas tem uma outra que representa mais ainda do que em termos de imagem o que eu estou falando, que é a casa da percepção limitada. Então, na percepção limitada tem a carta que representa a imagem da carta, é alguém olhando para um pedacinho da realidade e tomando aquele pedacinho como a totalidade. Então, toda vez que nós fazemos, já falei várias vezes, inclusive, de percepção limitada aqui no meu canal, depois vocês podem procurar no meu canal do YouTube e que vocês, ou aqui no Instagram, que vocês possivelmente vão encontrar, porque eu já falei de percepção limitada. Mas
A percepção limitada, quando ela é vendida como a totalidade, como é o que acontece, como ela é mascarada com uma cara de totalidade, ela gera nas pessoas uma culpa. E é disso que eu estou falando. Estou falando da percepção limitada e também estou falando da culpa. Dessa culpa que nós começamos a assumir sem entender direito por quê, de onde vem, relacionada a uma sensação de que você que não deu certo, que você é que está fazendo alguma coisa errada, que você que a sua vida não, que está falta alguma coisa para que você funcione da maneira como as pessoas estão falando. Então, muitas pessoas carregam uma culpa que não é verdadeiramente, é um mal-estar que gera nessa pessoa essa sensação de que ela está fazendo algo errado. E uma sensação que acomete terapeutas, porque eu trabalho muito com terapeutas, muito, e observo muito isso. Eu observo muito uma baixa estima em relação às suas potencialidades, aquilo que você verdadeiramente é, porque fica parecendo sempre que tem algo melhor para que você faça, porque parece que alguém está fazendo melhor que você. Então vocês começam a perceber a implicação disso, a seriedade disso, porque eu acho que eu estou fazendo errado, mas tem alguém fazendo certo, porque está me passando essa imagem de que alguém está fazendo certo. E ali nós já temos duas coisas aqui que a gente precisa analisar. Na verdade, três, que eu estou trazendo o aspecto terceiro dessa situação. Existe um aspecto da comparação, que é a inveja, que baixa muito a nossa energia, e a gente precisa desmistificar essa palavra inveja, e um dia eu vou falar de novo dela, já falei também, para que a gente possa olhar para isso com mais sabedoria, porque nós ficamos olhando para isso com uma imensa culpa, uma vergonha de falar da inveja e dessa palavra tão temerosa que ninguém quer assumir que tem, mas que é muito estimulada no nosso mundo contemporâneo. Então, eu estou falando de percepção limitada, estou falando de comparação e inveja, e estou falando do outro aspecto, que é o aspecto da culpa que as pessoas sentem por não estarem de acordo com aquilo que ela imagina que é o ideal, e não é nem o ideal, porque uma coisa é eu imaginar o ideal, uma coisa é eu achar que eu estou errada ou que eu não tenho o ideal, porque tem algo meu que está errado. E ali começa a desenvolver de uma maneira muito forte, primeiro inconsciente, porque você não tem uma clareza sobre isso, de uma culpa existencial. Então o nosso mundo contemporâneo é cheio de pessoas invejosas e culposas, cheio de culpas por estarem se comparando. Então é um sofrimento que a gente precisa olhar para isso e observar. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para quem chegou aqui depois não ouviu? Você tem culpa de quê? Desculpa. Você tem culpa de quê? Qual é aquela sensação estranha que te acomete de culpa, que você se envergonha porque parece que não sabe fazer, que não está fazendo adequado, que para as outras pessoas é muito fácil fazer aquilo, que é você que está com uma carência, você que falta alguma coisa, e o resultado de tudo isso não é um crescimento, é justamente o contrário, é uma desistência. Nós começamos a desistir porque fica tudo tão impossível de fazer e olhar. Então, nós estamos perdendo o contato com a realidade. A realidade de tudo, a realidade da vida tal qual ela é. Então, parece que nós somos obrigados a colocar uma máscara. Veja bem, olha o perigo dessa percepção de sociedade, olha o perigo disso. Em vez de a gente lidar com o que é real e a partir do real nós vamos nos colocando e melhorando a partir de uma consciência, não, nós vamos criando ilusões de que é fácil fazer isso, é fácil fazer aquilo, porque é isso que nos é passado, é fácil você ficar jovem até quando você tiver 80 anos, é muito fácil, basta você querer.
Por que que é fácil? É fácil quando é irreal, quando é uma câmera te filmando, quando você está cheio de filtros e super maquiado, isto é fácil. Mas quando você olha lá, no seu próprio espelho, você olha e fala assim, parece que eu não estou correspondendo, tem um erro em mim? Tem um erro em você ou tem um erro no filtro da sua vida, aquilo que você está filtrando? Então, a gente perdeu essa capacidade de olhar com apreciação para aquilo que é real, e olhar com aceitação para aquilo que é real. Então, a gente olha para a nossa casa e a nossa casa não está igual ao que eu queria, mas de um jeito comparativo, de um jeito que é nos colocado. Então, a gente olha para todos os aspectos, seja o aspecto do jeito que você é mãe, do jeito que você é profissional, do jeito que você é pai, do jeito que você trabalha, o salário que você ganha. Então, nós perdemos a noção total de apreciação do que é real. Do que é real, do que é verdadeiramente a vida. Então, nós estamos num ponto onde a gente não para de se comparar tanto com os outros quanto com o ideal e tanto com a imagem que é colocada para a gente, que é fácil, que tudo é muito fácil. Não, tudo não é fácil. A vida é como é, a vida é como ela é. Ela é esforçada, às vezes difícil, às vezes fluida, tudo passando por etapas. Tem etapas que você começa uma coisa e está difícil, depois fica fácil, depois fica tranquilo. Então, quando a gente vê os processos, a gente vê que sempre em todo processo tem um início que é mais complexo, mais difícil. Basta ver quando qualquer inícios em qualquer época da nossa vida, a gente vai ver que tem momentos que são difíceis e que são momentos que você assimilou aquilo, desde a mais simples tarefa aparentemente simples, que é de começar a andar quando você é um bebê, começar a comer, a ter destreza na sua mão para você levar o garfo à boca e não errar a boca, não errar a pontaria. Olha o bebê fazendo isso. Ele não tem essa destreza. Então, ele vai fazendo isso à medida que ele vai conseguindo treinar, fazer de novo, fazer outra vez. Mas nós estamos ficando com esse estilo de cultura exigentes demais e culpados demais, como se a sua vida só que fosse a sua errada e que a dos outros tá certa, os outros estão acertando algum botão que você não está acertando. Nós precisamos de ter muitas reflexões. O mundo contemporâneo, ele nos bombardeia de estímulos e esse é um desafio novo da nosso estar no mundo, é um novo desafio. O desafio de hoje é desenvolver sabedoria. Então, os desafios dos séculos passados talvez fosse desbravar, lá no 1500, os desafios eram ter essa resiliência e essa força física que exigia que você cortasse a lenha, buscasse a lenha, colocasse, e todos os desafios que são enormes. Cada época tem os seus desafios, mas qual é o desafio da nossa época? Qual é a experiência humana que nós precisamos ficar atentos? O que nós vamos aprender nesse jeito de viver? Ou desaprender, ou cair no oposto? Nós vamos aprender a ter sabedoria. Sabedoria. Aprender a discriminar corretamente as informações que você recebe. São boas? Eu preciso buscar dentro de mim um senso interno de observação mais profundo. Está sendo solicitado a nós, isso é uma evolução, a nós está sendo solicitado o que? A sabedoria, aprender a discriminar entre A e B, C, D, aprender a discriminar o joio do trigo. Nos contos de fadas, nós temos essa tarefa existencial e essa é uma tarefa da nossa época contemporânea, aprender a separar o joio do trigo, o que serve do que não serve, porque é uma mesa posta de tudo quanto é coisa atrativa que pode ser um grande veneno para você. Porque hoje ainda tem isso, porque o veneno ele vem enfeitado e talvez o pior é o que está mais enfeitado. Então a gente está vivendo a época realmente fake news, né, gente?
o mais enfeitado, o mais chamativo, o bolo mais bonito é o bolo embolorado. É aquilo, e ali às vezes as pérolas e as preciosidades, elas não estão com tanto glamour. Por quê? Porque aquilo que é profundo também neste mundo não interessa. Porque o que interessa neste mundo? As soluções fáceis, as coisas rápidas, tudo passando super rápido e que você pega ali apenas como um beija-flor, só um pedacinho daquilo e já passou por outra coisa. O meu beija-flor aqui não simboliza isso, mas ele simboliza leveza. Leveza, ser leve na vida. Então, observem isso, como a gente está sendo, estamos diante desse infinitas possibilidades, das infinitas possibilidades. Hoje se fala muito disso, do campo das infinitas possibilidades. Se tem infinitas possibilidades, escolha a que te corresponde verdadeiramente. Não seja seduzido pelos bolos embolorados, pelos bolos de fakes, aqueles bolos de casamento que o bolo verdadeiro vem depois, mas ele não tem o glamour daquele bolo enfeitado que é feito de lata e caixa de papelão. Então, olha que coisa mais simbólica, né? O bolo verdadeiro que você come, ele fica na cozinha, porque ele não é bonito, mas é o que você gosta, é o mais gostoso, ele é o mais saboroso, ele que foi pensado. Agora, aquele bolo que enfeita a mesa, ele é apenas um bolo de caixa de papelão enfeitada, com cara de bolo. Então, nós temos isso na nossa vida moderna, vários bolos que são só caixas, e você acha que está... Aí, quando você come aquele pedaço de papelão, você fala assim, tá ruim? Aí você diz assim, sou eu que estou errado? Ou é tudo isso que está acontecendo e que a gente acaba ficando com essa sensação de culpa, porque parece que você não fez alguma coisa correta, ou que falta alguma coisa correta para fazer. Então, observe e vamos ficar muito atentos para essa sabedoria que está necessária para todos nós, para a gente aprender a separar o joio do trigo, discriminar o certo do errado e não trazer para você aquilo que verdadeiramente não te corresponde. E aquela culpa que também não é sua, aquela culpa que foi implantada, que foi colocada dentro de você que não está fazendo certo, que você que é isso, essa prática aqui é perfeita, você que não fez, você que é, você. Então, fiquem atentos a isso. Então, esse é o desafio dessa semana. E voltando à pergunta, você tem culpa de quê? Essa culpa realmente te corresponde? É para você carregá-la? Se for realmente, pega essa culpa e, em vez de ficar só culpado, observe e corrija. Se não for sua, deixe para lá. Ela não te corresponde mesmo, não te pertence mesmo, não é para você carregá-la. Então, um grande beijo a todos. Nos vemos na semana que vem.